Amém, glória a Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22. Eu vou procurar ser mais rápido, né? Porque hoje o nosso tempo está curto. Hoje nós teremos também a consagração da Maria Fernanda, finalmente, né? Amém. Glória a Deus. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Diga assim comigo: Senhor, fala ao meu coração. Amados, hoje nós não temos muito tempo, mas a palavra do Senhor é tão simples, é tão tremenda, é tão maravilhosa. Não é pelo muito falar que a gente passa uma mensagem. Eu digo sempre, quando eu tenho oportunidade, que a minha preocupação, quando abro a minha boca para pregar, é passar um princípio, é passar um valor. Eu não tenho qualquer preocupação de impressionar você, ou de mostrar para você que eu tenho conhecimento teológico. Isso tudo é besteira. O que é importante de fato é que você receba um princípio, uma palavra, que alimente o seu espírito, que te faça mais forte, que faça de você um cristão melhor, em melhores condições, inclusive de ser usado por Deus para cumprir os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. E eu queria dizer uma coisa hoje. Eu sei que existem pessoas que estão nos visitando, vai servir também para vocês, mas hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer algo para você que é membro da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Todo aquele que crê no Senhor Jesus passa por uma transformação muito grande. E essa transformação não é apenas uma transformação de caráter, de comportamento, mas é uma transformação também no mundo espiritual, porque Deus passa a nos enxergar de uma forma diferente. Sem Jesus, não importa a nacionalidade, não importa quem você seja, se é rico, se é pobre, se tem um cargo relevante, sem Jesus você não é nada. Você é apenas criatura de Deus. A partir do momento em que você faz com Deus uma aliança em Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo, a Bíblia diz que Deus passa a te enxergar de uma forma diferenciada. É meio louco dizer isso, porque parece que Deus está fazendo distinção de pessoas. É preciso que a gente entenda uma coisa: Deus ama a todos, e Deus quer que todos se salvem. E o plano de salvação estabelecido naquela cruz lá em Jerusalém, ele é extensivo a todo ser humano, indistintamente. Jesus disse: de maneira alguma lançarei fora o que vem a mim. Então, no que diz respeito à salvação, não há diferença, não há discriminação. A salvação existe para todo mundo. Todo que crê será salvo. E a gente tem a preocupação de dizer sempre que nós não somos melhores do que ninguém por estarmos aqui no altar, embora tenhamos essa preocupação de ter uma vida digna, de santificar a nossa vida, de dar bom testemunho, de não desonrar o nome do Senhor. Mas nós não somos melhores do que ninguém.
Assim como não somos melhores do que aqueles que ainda não tiveram essa experiência com Deus, porque também nós erramos. A diferença é que aquele que está em Cristo, a Bíblia Sagrada diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então não há condenação. Se você está com Jesus, não há condenação. Não há peso de culpa sobre os teus ombros. E esta é, logicamente, a grande maravilha do Evangelho do Senhor Jesus. Mas hoje, o que nós gostaríamos de destacar, e eu tenho certeza que isso é obra do Espírito Santo, é essa questão do nosso posicionamento como igreja no mundo em que vivemos. Nós sabemos que Deus quer te honrar, que Deus quer você por cabeça, que Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, e que Deus quer também que através de você o Evangelho possa fluir, e outras pessoas sejam também alcançadas pela palavra da salvação através da tua vida. O Senhor está nestes últimos tempos levantando homens e mulheres que estão sendo usados tremendamente para promover uma grande revolução espiritual. Eu acredito que nós estejamos vivendo hoje uma realidade profética, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Então a igreja precisa se tornar o sal da terra e precisa levar para a sua casa, sua família, seus amigos, a grandeza do amor de Deus, né? Essa coisa legal de estar na presença do Senhor, essa coisa gostosa de se sentir perdoado, de se sentir abraçado. A gente tem que levar isso para outras pessoas. E o Senhor então está nos preparando para isso. E você observa na palavra do Senhor que tudo foi estruturado para que a igreja cumpra o seu propósito aqui na terra. Já que estamos em Efésios, nós vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Observa como Deus organizou a igreja para cumprir a sua missão e cumprir bem. Diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são os membros da igreja. Não são santos porque não pecam, eles são santos porque foram santificados na palavra. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, para cumprir os propósitos do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Gente, vamos lá, deixa eu sintetizar para ficar fácil de entender e não me estender muito. A igreja está pronta, a igreja está organizada. Deus colocou alguns para apóstolos, para bispos, para pastores, para mestres, professores. Deus deu a cada um dom e um chamado. E nós temos uma missão que ultrapassa o nosso conhecimento. E não pense você que você está aqui
por mera obra do acaso. Você não está aqui simplesmente porque quis estar. Você está aqui porque Deus te incluiu nos seus projetos. Amém? Você pode dar glória a Deus? Deus incluiu você nos projetos dele, nos projetos que ele tem para a igreja. Agora, é muito importante, é de fundamental relevância, que você entenda como a banda toca. E aí a gente vai começar a simplificar as coisas para que você possa entender. Vem cá, pastor Eli, faz favor. Cadê o meu ajudante de sempre, o Paulo? Cadê o Paulo? Paulo, é sempre o Paulo. Paulo. Nós temos aqui, fica aqui desse canto aqui, tá bom, aqui, obrigado. Paulo, fica aqui, por favor. Nós temos aqui um pastor, um ministro, e temos aqui um membro. O que é que se espera de um pastor? O que se espera de um homem de Deus? De alguém que foi chamado para pregar a palavra do Senhor? Ora, cria-se uma expectativa de que esse homem seja íntegro. O que você espera dos seus líderes? Que eles sejam íntegros, que eles sejam espirituais, que eles tenham um bom testemunho, que sejam corretos das suas ações. Claro que você não espera que eles sejam perfeitos, mas você espera que esse homem esteja preocupado em ter uma vida que seja digna do evangelho que ele prega. Amém? Então se cria toda essa preocupação em torno do pastor. O pastor tem que ser aquele cara que é manso, que dá atenção para todos, que supera as suas próprias dificuldades, que se santifica. Existe, aliás, uma cobrança muito grande em cima do pastor, porque qualquer tropeço do pastor, ele será julgado, e detalhe, será julgado com muita crueldade. Nós odiamos o pecado, nós não aceitamos o pecado, mas eu já vi muitas vezes homens de Deus que se entregaram para o evangelho a vida inteira, passaram a vida inteira como grandes homens de Deus, ajudaram a se levantar, ajudaram a levantar diversas famílias, cuidaram, tiraram muita gente da prostituição, tiraram muita gente das drogas. Um belo dia eles estavam fracos, afinal eles são seres humanos, e aí tropeçaram. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. No momento em que o pastor tropeça, ele vira o lobo mau. Não pense você que tem misericórdia para pastor, para bispo, para líder, porque os primeiros que atiram pedra nele são seus próprios filhos na fé. Resultado disso é que você vê muitos pastores e líderes cometendo suicídio. Está subindo assustadoramente o número de homens de Deus que estão largando o evangelho, largando o ministério. E muitos acabam desgovernados, espiritualmente, emocionalmente, se descontrolam e fazem uma besteira. Eu não estou dizendo que o pastor deve, que ele pode errar. Eu estou dizendo que ele é um ser humano. E que durante anos ele foi uma bênção, mas um dia ele estava fraco, ele não vigiou e caiu. Aí pronto, a própria igreja vai se encarregar de colocá-lo na guilhotina. Os seus acusadores não serão os pais de santo, não serão os do candomblé, da umbanda,
seus principais acusadores serão seus próprios filhos na fé. A coisa é muito séria. Cria-se uma expectativa de que o pastor viva em função do evangelho. O pastor não pode ter nem cheiro ruim debaixo do braço. Ele que se cuide. Porque o pastor não pode ter defeito. Cria-se uma expectativa muito grande. E eu sinceramente acho mesmo que o pastor ele é mais cobrado. Afinal, ele assumiu uma responsabilidade maior. Ele agora é um ministro e ele tem que fazer jus ao evangelho que ele prega. Como Paulo disse, nós temos que viver em conformidade com o evangelho que nós pregamos, alinhados com o evangelho que nós anunciamos. A grande questão, e este é o foco que eu quero dar aqui hoje, eu sei que isso é a obra do Espírito, que você receba esta palavra como uma palavra profética de Deus para a tua vida, é que cada dia menos a ovelha, os membros, lógico, nós não queremos generalizar, mas cada dia menos a ovelha quer ter comprometimento com a igreja e com a verdade do Senhor. Isso é lamentável, mas é verdade. Muitas vezes você vê muita cobrança em cima dos líderes, mas os pastores, eles estão sofrendo demais para poder pastorear o rebanho. Porque as pessoas agora estão cada vez mais donas de si mesmas. Quando a ovelha erra, se o pastor vai falar com ela, tem que ir cheio de dedos, pisando em ovos. Tem que chegar assim, olha, meu Deus, com medo de julgar aquela pessoa no inferno, com medo de tirá-la da igreja. Ele tem que chegar cheio de tato, pensando como ele vai falar. Você conversa hoje com as ovelhas e você percebe que elas estão gostando muito de adorar, de glorificar, mas na hora de assumir um compromisso, na hora de se posicionarem diante de Deus, aí elas não querem. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a Igreja da Conquista, e é um dos grandes orgulhos que eu tenho, ela não é uma igreja que se apega a valores religiosos. Por exemplo, eu faço questão de não pregar de terno e gravata. Eu só uso terno e gravata em ocasiões especiais, casamentos, cerimônias especiais. Por quê? Quem é que disse que eu tenho que usar terno e gravata? Onde está escrito isso? Isso é uma padronização religiosa. Eu só uso gravata em situações especiais. Eu já fui, em determinadas ocasiões, já disseram que eu não sou um homem de Deus porque eu não uso gravata. Aí é que eu não uso mesmo. Aí eu peco, né? Por quê? Porque existe toda uma ideia. A religião determina isso e você tem que cumprir os padrões da religião. Honestamente, eu acho que pastor não tem que vigiar a ovelha. A nossa função não é ficar se metendo na vida de ovelha. A função do pastor não é ficar vigiando se a ovelha está com decote baixo demais, se está com a saia curta demais. A função do pastor não é ficar querendo ter controle da vida do membro, manipular a vida do membro. Tem pastores que gostam de controlar até o dinheiro do membro. Se o membro faz alguma coisa que ele acha que ele chama o membro, não, peraí, mas você está errado. O que é isso? O membro tem que ter responsabilidade. Amém, igreja? Né? Agora, é necessário que você compreenda, e esta é a grande revelação de Deus para a tua vida hoje, que assim como o pastor, o bispo, aquele que foi chamado para estar à frente, tem a responsabilidade
de ser espiritual, de ser temente a Deus, de ser obediente, de ser submisso, de ser manso. A ovelha também tem. A ovelha também tem essa obrigação de ser espiritual, de ser uma pessoa de oração, de ser uma pessoa temente a Deus. A ovelha também tem esse compromisso de buscar a santificação, não porque alguém vai ficar cobrando, não porque o meu pastor vai me cobrar, não porque vão me atirar pedras na igreja, mas por causa do coração, por vontade de honrar a Deus. Assim como o pastor, ele tem o compromisso com a igreja, ele tem a responsabilidade de cuidar da igreja, o membro também tem. Foi dada a ele a responsabilidade de cuidar da igreja. Foi dada a ele a responsabilidade de manter a igreja como coluna. Às vezes, o que a gente vê, eu sei que eu estou falando isso porque Deus nos tem abençoado de uma maneira tremendamente especial. E eu sei que a Igreja da Conquista, o nosso ministério, está experimentando uma das melhores fases da sua vida. São 33 anos de igreja. As nossas igrejas estão todas cheias, crescendo, Deus honrando, Deus abençoando. O Senhor tem nos revelado coisas tremendas, tem fortalecido a igreja. E eu sei que propósitos maravilhosos Deus tem para este ministério. Mas o sucesso desse ministério, ou seja, até onde nós vamos, se vamos ganhar toda a sua família para Jesus ou não, se vamos ganhar esse bairro para Jesus ou não, se vamos ter estrutura de crescimento ou não, vai depender não apenas do pastor cumprir bem o seu papel, estar cheio da presença do Senhor, ser temente a Deus, não escandalizar a igreja, não desmoralizar a igreja, não escandalizar, o ministério e principalmente a Deus, mas também a ovelha. A ovelha também precisa ter esse cuidado. A ovelha também, eu me refiro, claro, a você é ovelha, também tem essa responsabilidade de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa verdadeira, de ser honesta, de dar bom testemunho, de agir com decência. Nós não gostamos de nenhum tipo de manipulação, de tolices religiosas. A gente gosta de quebrar essas tolices. Eu sou como o apóstolo Paulo, pela misericórdia. Paulo detestava essa questão do tradicionalismo religioso. Às vezes a pessoa fala assim, não pode andar de calça comprida, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, nós não temos essas tolices aqui. Nós não temos essa tolice de proibir você de ir a um cinema, de ir a um teatro, de ir a um show. Eu vou até onde eu sei que eu posso ir sem desonrar ao meu Deus. Amém? E da mesma forma você tem que ter essa responsabilidade. Se eu tiver que sair com um primo, por exemplo, e ele me chamar, vamos ali, vamos tomar Coca-Cola ali, vamos comer um salgadinho e sentar num barzinho onde tem uma música ao vivo, eu vou estar lá, não escondo isso de ninguém, eu sou transparente. Um velho calção de banho, né? Aí você passa lá, vê o teu bispo lá, que é essa? Então não escondo isso de ninguém. Agora o que importa está aqui, ó. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, sem tolice, sem exagero, sem... Se eu disser para você, por exemplo, eu amo louvar a Deus, é maravilhoso adorar ao Senhor, tudo bem, eu prefiro cantar louvores, mas se eu quiser ouvir uma música popular, eu vou ouvir.
Eu gosto, por exemplo, de ouvir músicas internacionais, Good Times, eu gosto de ouvir. E eu não escondo nada de ninguém. Quando eu era garoto, o cantor da minha época, eu não vou falar todos, senão vocês vão rir de mim, né? Porque o cantor que fazia sucesso na minha época era o Daí José. Mas o que eu gostava era Roberto Carlos. Na minha época, Roberto Carlos era o cara, né, que fazia sucesso. Eu continuo gostando das músicas dele, né? Nem todas, mas boa parte me reporta, né? A minha adolescência, a minha infância, a minha juventude e tal. Então, se eu quiser, eu já fui diversas vezes, vou ao show do Roberto Carlos, sento lá, canto e tal. Eu estou lá, né? Ninguém está dizendo que você tem que ser um robô. Ninguém está dizendo que você não pode fazer isso. Peraí, o meu pastor vai me criticar, a igreja vai me excluir. Ninguém está dizendo nada disso. Agora, tem que existir no teu coração um limite. E esse limite tem que estar no teu coração. Você tem que saber até onde você vai para honrar ao teu Deus. Você que tem que estabelecer uma linha. Até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não vou. Você está entendendo? O que eu estou dizendo para você hoje é que Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para esta igreja. E a realização desse propósito não depende apenas da posição, da atitude dos líderes, dos pastores, mas em especial dos membros, das ovelhas. Você precisa ser uma pessoa forte espiritualmente. Às vezes a gente está orando para Deus fazer milagres acontecerem na igreja, e aí tem uma galera que é do pecado de Acã, que está fazendo tudo errado, e que torna o andamento da igreja pesado. É o pastor que está pecando? Não. Pode ser que também peque, né? O pastor também pode tropeçar, pode errar. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da importância que há na igreja de termos ovelhas prontas, preparadas, comprometidas, de oração, pessoas mansas. De repente você é cristão, você está na igreja, você faz parte da família Conquista, e de repente um dia você está azedo. Quem é que é azedo por natureza? Tem pessoas que acordam de manhã, acordam no mau humor. Ô Trufa, por que você olhou para a Fernanda? Tem pessoas que acordam de manhã com um mau humor tremendo, né? Você vai falar com elas, né? Até na igreja, às vezes, você tem que ficar falando, gente, cuidado, hein? Vamos tratar todo mundo bem, com amor, com carinho. Nossa igreja é uma igreja muito carinhosa, uma igreja que gosta de abraçar. Se você der uma resposta dura para alguém, essa pessoa vai pular logo. Opa, peraí, isso não é normal aqui na Igreja da Conquista, não. Não é natural. E às vezes, uma palavra que sai da tua boca pode botar uma pessoa para fora da igreja. Você está entendendo? Principalmente se a ovelha estiver fazendo alguma coisa na igreja, for de alguma equipe, alguma coisa. Às vezes uma palavra dura que sai da boca, já manda alguém para fora da igreja. Eu estou dizendo o seguinte, que a responsabilidade da igreja, e Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas a responsabilidade não está só sobre os pastores. Por que o pastor tem que ser fiel à ovelha, e a ovelha não tem que ser fiel ao seu pastor? Por que o pastor tem que se santificar para não escandalizar a ovelha e perder a ovelha do Senhor Jesus? E a ovelha não tem o compromisso de se santificar. E muitas vezes o pastor fica com o coração despedaçado. Agora tem esse tal de Facebook, de Instagram. Aí às vezes você olha, para a sua ovelhinha. Não, né? Como é que você acha que um pastor, ele se sente quando percebe que a ovelhinha está dando mau testemunho?
De repente nós estamos orando para que Deus salve a tua casa, para que Deus salve a tua família, para que Deus faça coisas maravilhosas na tua vida, e Deus está dizendo: vou fazer não. Deus está lá firme, não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele está esperando uma mudança no comportamento da ovelha. Ele quer ver mudanças no teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui, né? E pasme, não é uma, duas, três, não. Pessoas que precisam vencer desafios. Bênçãos que estão retidas, esperando o posicionamento da ovelha. Bênçãos maravilhosas que Deus quer dar para você. Está tudo prontinho, está tudo no pacotinho, pronto para Deus te dar. Mas Deus está assim: não, peraí, vamos esperar, vamos aguardar. Há um tempo determinado para todo propósito, vamos aguardar. E você está esperando, está no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e não vem. O que está faltando? Deus é que esqueceu de você? Não, Ele não esquece nunca. Ele está esperando que você chegue onde Ele quer que você chegue. É a tal da expectativa. Deus tem expectativas com relação ao pastor, ao bispo, ao ministro, mas também tem expectativas com relação a você como membro. Deus quer que você dê mais, que você ore mais, que você se consagre mais. Ninguém espera que você seja perfeito, mas Deus quer que você se posicione. Se você cair, meu irmão, qualquer um pode cair. O apóstolo Paulo diz: o que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você cair, tem que haver arrependimento no teu coração. Deus tem que olhar para você e tem que perceber que você está machucado por dentro, por causa do pecado. Tem que haver esse desejo de servir, de ser útil à obra. Sabe, quando você chega aqui na igreja, você tem que ter aquele prazer de lavar um banheiro. Eu sou radicalmente contra esse negócio de igreja, contratar empresas para fazer obra na igreja. Eu não sei assim, coisas mais técnicas, que tem que ser o profissional mesmo, né? Mas para varrer chão, para limpar, eu falo sempre aqui: se não tiver quem limpa, eu limpo. Se não tiver ninguém para lavar a louça, eu vou lá e lavo. Eu lavo a semana toda. Pergunta o pessoal que fica aqui. Se eu chegar na cozinha e tiver louça suja, eu mesmo lavo a cozinha, arrumo, deixo limpinha. É um prazer para mim fazer a obra do Senhor. Se tiver que varrer, quebrar, limpar, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque é o meu prazer servir. Então, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor está esperando de você, talvez você esteja aqui nesta manhã pensando assim: puxa vida, está chegando aí 2020, eu quero que Deus faça tanta coisa na minha vida, eu quero que o Senhor faça coisas maravilhosas na minha vida, mas olha, Deus quer ser honrado, Deus quer um lugar de honra na sua vida, não é só na vida dos pastores, é na sua vida. Eu montei uma empresa, peguei tudo que eu tinha, que eu não tinha, montei uma empresa, até alugamos um espaço que era da Rita, na época, né, Rita, lá em Jardim América, 3 andares, a empresa cresceu, nós chegamos a ter quase 4.000 distribuidores no Brasil inteiro, nós tínhamos 60 e tantos produtos nossos, com a nossa marca, produtos que vendiam no Brasil inteiro. O que eu fiz? Eu larguei a igreja, fui trabalhar, sentei lá dentro da empresa, comecei a trabalhar, oba, está melhorando, vamos lá. Aí aluguei uma sala de reuniões lá perto da Candelária, na Presidente Vargas, e começou todo mundo trabalhando, sabe quando eu vinha para a igreja? Só domingo de manhã, sumi da igreja, só vinha domingo de manhã, no caso, eu tinha um chamado de Deus, né? De repente começou a dar tudo errado. Tudo que te fazia dava errado. Até essa questão de TI, de informática, começou a dar um monte de problema, tudo errado.
Na época, Senhor, o Senhor não está me honrando, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, o Senhor não está me honrando, o Senhor não... Aí eu não entendia, eu me senti tão pequenininho, falei, meu Deus, eu sou um abençoado do Senhor, e a empresa que o Senhor me permitiu criar está falindo, e faliu mesmo, não deu para continuar. Aí depois eu orando, falando com Deus, aí fui entendendo o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu me deixei consumir pela empresa e abandonei o meu chamado. Lá atrás, eu larguei tudo na minha vida para ser um pregador da palavra. E agora eu estava deixando de pregar a palavra para me tornar empresário. Eu aprendi a lição. A nossa agência estava lá no shopping, era lá no shopping. Aí começou a acontecer a mesma coisa. Eu só vim aqui no domingo de manhã, falei, opa, eu já vi esse filme antes. Arrumei um jeito de trazê-la, botar aqui para eu poder ficar aqui o dia inteiro e cuidar da obra do Senhor. Deus quer ser honrado, diga comigo, Deus quer ser honrado. E a melhor honra que você pode dar é entregando a sua vida, é colocando a sua vida no altar. Você precisa entender que não há vida se você não estiver na presença do Senhor. Deus tem que olhar para você e tem que perceber que você está sendo tentado, atraído pelo pecado, atraído pela carnalidade, mas você está ali, está firme na rocha, chorando, Senhor, tira isso de mim, Senhor, afasta de mim esse cálice, meu Pai. O Senhor tem que ver você lutando para ter uma vida íntegra, para estar com os pés na rocha. E se você cair, se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Amém? Se você cair, você se levanta. Você vem para a presença do Senhor e diz, Senhor, eu não tiro os meus pés aqui de dentro. Outro dia estava conversando com um membro, uma ovelha, ela disse assim, olha, eu não tenho vindo, bispo, porque eu estou me sentindo indigna, porque eu estou em pecado, eu estou errado, eu sei que eu estou vacilando, estou pisando na bola, então eu não tenho vindo porque me incomoda. Eu disse para ela, olha, eu prefiro você pecando, mas dentro da igreja, do que você lá fora da igreja. Mesmo pecando, quero você aqui dentro da igreja, porque você vai se fortalecer e vai se levantar. Amém? É o contrário, né? Tem muita igreja que bota para correr. A gente, o que está fraco é que a gente tem que trazer e botar dentro da igreja, para se fortalecer, para ficar de pé, certo? Então, o que é que nós estamos falando aqui hoje? Irmãos, a igreja do Senhor, ela está sendo preparada, e como nós lemos aqui, nós não somos mais estrangeiros, por isso que eu disse aqui hoje, a nossa mensagem é mais para quem é membro, nós não somos estrangeiros, e nem forasteiros. O que é o estrangeiro? É aquele que não faz parte dessa nação, é de fora. O que é o forasteiro? É aquele que não tem onde parar, ele vai andando, ele é de fora. Paulo disse aqui, olha, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem é da família de Deus aqui faz barulho? Você é família de Deus, você é povo de Deus. Claro, se você não é povo de Deus, não é família de Deus, você não tem compromisso com santidade, você não tem compromisso em sustentar o reino, ser dizimista. Muito pelo contrário, se você falar que é dizimista para uma pessoa que não é da família de Deus, ele não entende, né? Você pode falar que encheu a cara de chope ontem, que ele vai, pô, legal demais, né? Mas se você disser que deu dízimo, quer? Dando dinheiro para pastor? Porque ele não tem a revelação espiritual. É importante que você, meu amado, se coloque como uma boa ovelha, sabe? Que você coloque a sua vida no altar, sabendo que você não é forasteiro, você não é cidadão. Diga para quem está do teu lado, você não é forasteiro, não é estrangeiro, aliás.
né? Você não é estrangeiro e não é forasteiro. Você é concidadão dos santos. Você é membro da família de Deus. E tem que honrar essa família. Amém? Sabe o que eu vejo pela fé? Eu vejo uma igreja aqui que vai experimentar coisas maravilhosas diante do Senhor. Eu vejo uma igreja aqui que Deus está preparando para comer o que há de melhor nesta terra. Aleluia! Eu vejo uma igreja aqui que vai gerar muitos frutos para o reino. Amém? De repente o diabo está aí na tua cabeça, querendo te convencer de que você não é nada, você é desse tamanhozinho pequenininho, que você não tem talento nenhum, você não tem ideia das coisas maravilhosas que Deus quer fazer da sua vida. Mas é preciso você se levantar. Hoje, quando você sair daqui, se tem alguma decisão que você tem que tomar, então tome. Você, como ovelha, tem que entender o seguinte: a obra que Deus vai fazer na sua vida depende das suas escolhas. Pastor nenhum vai ficar cuidando da sua vida, pastor nenhum vai ficar se metendo na sua vida. Eu não vou lá para ver o que você anda vendo na televisão, ou o que você anda fazendo atrás do muro. Eu não vou fazer isso. Deus é que está olhando para você. A salvação você já ganhou, é grátis, é pela misericórdia, é graça do Senhor. Teu nome já está escrito no livro da vida. Amém? Agora, o que Deus vai fazer na tua vida, aí depende das suas escolhas, depende das suas decisões, depende do seu posicionamento. Nós não estamos falando de exageros, de tolices religiosas, mas estamos falando de decisões, de escolhas. Se você sabe que tem uma coisa que está entristecendo a Deus, então saia daqui hoje e diga: eu não quero. Eu não quero. Às vezes eu fico vendo as pessoas falam assim: eu queria parar, bicho, mas eu não consigo. Geralmente a pessoa faz assim, com a carinha de vítima, sabe? Eu não sei porquê, eu não consigo. Entendeu? Consegue, você tem o Espírito de Deus. Amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Ah, eu quero tanto parar de fumar, mas eu não consigo. Que não consegue. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é mentira do Satanás. Joga no chão, pisa em cima. Quer dizer que você está pronto para enfrentar o capeta e não vai enfrentar o cigarro? E assim é tudo na sua vida. Tudo que você sabe que está impedindo você de crescer, impedindo você de avançar, impedindo você de ser bênção na igreja, então você coloca debaixo do pé, pisa. Eu não aceito mais. Eu não sou forasteiro, eu não sou estrangeiro, eu sou família de Deus. Eu sou eleito do Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor. Amém? Agora, veja bem, não é só uma preocupação de quem é líder, de quem é pastor, é principalmente da ovelha. Quantos pastores nós temos aqui? São poucos, mas olha quantas ovelhas nós temos. Se nós tivermos um monte de ovelha aqui vacilona, um monte de ovelha que não tem aliança, gente, vou te falar, olha, meus pastores reclamam muito comigo, já estamos encerrando. Meus pastores reclamam muito comigo. Às vezes aquela ovelha que você ama, você chora por ela, você sofre por ela quando ela está mal, quando ela está bem, ela, ó, às vezes ela sai da igreja e nem fala nada. Tem uma pessoa aqui, por exemplo, que saiu da igreja, não vinha mais à igreja, aí o pastor Felipe ligou para saber: ô meu amado, o senhor não tem vindo? Ah, eu já estou em outra igreja, eu estou na igreja da minha filha já, e já estou até com cargo aqui e tal. Como assim? A gente está aqui orando por ele, nem avisou, né? Quer dizer, se o pastor faz um negócio desse, pastor, não é possível, que negócio é esse? Mas o membro, às vezes o pastor ele tem que ter, quer dizer, o pastor tem que ter essa coisa de aliança. Aí você pega o membro e não quer ter compromisso com a aliança. Tem membro que fala mal de pastor, tem membro que critica a igreja, tem membro que
Você já sentou do lado de um membro chato, de uma ovelha chata? Você já sentou? Aquela ovelha que senta do teu lado e reclama de tudo. Reclama do horário do culto. Reclama porque passa do tempo. Reclama porque está frio. Reclama porque está quente. Reclama por causa disso. Reclama por causa daquilo. Né? Quantos aqui querem crescer na graça e na fé? Quem quer experimentar as maravilhas do Senhor? Então, meu irmão, coloca a sua vida diante do altar, que Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar o que tem que mudar, tá? Coloca mesmo a tua vida. Você só tem que entender uma coisa: você não é estrangeiro, não é forasteiro. Você é concidadão dos santos e da família de Deus. Você está sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos, visão apostólica, tá? Você está sendo fundamentado na visão dos apóstolos. Olha que diz aqui o apóstolo Paulo: todo edifício bem ajustado, e Deus está ajustando o edifício, cresce para templo santo do Senhor, morada de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Amém? Você já pensou o que Deus pode fazer quando Ele olhar para a igreja e ver que é uma igreja que está no altar, santificada, buscando ao Senhor? Quando você chega na igreja, você nem chega para receber. Quando você chega na igreja, você já chega para dar. Você já chega cheio da presença do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: você não é estrangeiro, você não é peregrino. Você é povo de Deus, você é da família de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem propósitos na tua vida, propósitos de vitória, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém? Dá a mão à pessoa que está do seu lado aí, dá a mão, todo mundo de mãos dadas. Isso, dá a mão e levanta assim, ó. Estamos juntos e misturados, buscando os propósitos do Senhor para a nossa vida, individualmente e como igreja do Senhor Jesus. Nós estamos juntos e misturados.